Amém. Nós vamos dar prosseguimento depois desse banquete que tem sido esse culto até aqui. Nós vamos dar prosseguimento com a palavra de Deus. Irmãos, hoje eu diria que eu radicalizei. Eu não vou pregar em João, né? E também não vou fazer a leitura na NVT, mas na nova tradução da linguagem de hoje, por conta de alguns verbos, alguns nomes que eu queria usar desse texto. O título da nossa mensagem é As qualidades que o cristão ou que os cristãos precisam ter. 2 de Pedro 1, de 3 a 7. Estudando João, principalmente quando estudamos o capítulo 15, falamos da videira, falamos dos frutos da videira, e esse texto, então, é uma continuação do que são esses frutos que nós precisamos ter a partir da nossa fé em Jesus Cristo. 2 de Pedro 1, 3 a 7. Assentados com toda atenção, ouçamos a palavra do Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e a perseverança à devoção. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Apenas o início do verso 8 diz assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Título da nossa mensagem: as qualidades que os cristãos precisam ter. Irmãos, começo dizendo o seguinte: há muitos hoje que criticam a teologia ou até mesmo estudar teologia. Chegou a dizer que a letra mata. Mesmo assim, esses que dizem isso querem ser pastores, pregadores, querem falar coisas acerca de Deus. E existem as teologias. Eu diria que existe a teologia sistemática, aquela que está lá articulada nos livros de teologia, mas, sobretudo, existe a teologia praticada, vivenciada ou aplicada, como nós costumamos dizer. E quando uma pessoa diz, eu não quero teologia, o que importa é o que Deus fala comigo, ou o que eu sinto, ela não sabe, mas ela está criando uma teologia, porque não vivemos em termos religiosos sem uma teologia. Então, quem não quer teologia, cria a própria teologia. Então, o fato de negar a teologia já é um postulado teológico e um postulado perigoso, eu diria. Na verdade, o que ele está dizendo é: eu estou entrando no experiencialismo. Está se colocando como fio de prumo
ou como um referencial do seu pensamento, ou como se ele mesmo fosse um referencial de pensamento correto. O que eu quero dizer com isso? Sem uma teologia, principalmente uma teologia bíblica, nós, como igreja, corremos sérios riscos. Corremos o risco de que o nosso pensamento religioso seja totalmente afetado pelo pensamento secular. Entenda isso. Sem uma teologia, e por falta de uma teologia sólida, de uma base bíblica sólida, outras foram sendo criadas. Então, temos aí a prosperidade, a libertação e tantas outras teologias, por falta exatamente de uma teologia bíblica. Irmãos, me impressiona hoje o consumismo espiritual. Hoje, as igrejas passaram a ser uma espécie de shopping espiritual, onde a pessoa vai lá para adquirir o que ela quer, os produtos que ela precisa para a fé dela, aquilo que combina, né, com o que ela pensa, com o que ela quer, com a forma que ela quer agir e até se vestir. Curioso isso. Assim como muitos vão ao shopping para comprar coisas e voltam com as sacolas cheias, ou seja, aqueles que têm dinheiro, outros vão só para andar de escada rolante, já fiz muito isso. Mas pessoas vão à igreja, então, para adquirir produtos espirituais ou para adquirir entretenimento, para celebrarem uma festa, um momento, assim como vão a qualquer outro lugar. O que eu quero dizer com isso? Muitas igrejas hoje não são mais um espaço de serviço ou de consagração ou de concerto de vida, mas um espaço de recreação e festa. Um ponto de encontro. Nada importa o que está acontecendo, o que está sendo ensinado, é apenas um endereço onde eu vou buscar as coisas e encontrar com pessoas que eu quero encontrar e me relacionar. Eu ainda escolho quem são essas pessoas, as outras não importam. Isso acontece, irmãos, porque vivemos numa sociedade egoísta, onde as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de ter um ideal de dedicação de vida, cada vez menos voltadas para a vida do outro. A vida hoje, ela é uma vida egocentralizada. Então, a pergunta que vem à mente é sempre o que eu ganho com isso ou o que eu recebo com isso. Se alguém oferece alguma coisa, tá, e o que eu ganho com isso? E com isso, criou-se uma teologia de intimação, de internalização da fé. Ou seja, é o que eu sinto e pronto. Ela é individual, ela é egoísta. Como eu falei no início, por falta de uma teologia correta, o individualismo contemporâneo, ele contaminou a igreja e a forma de pensar e agir da igreja. Compreende? Está sendo muito difícil hoje, por isso que eu estou falando devagar. Assim, por falta dessa teologia correta, a religião tem deixado de ser algo esclarecedor da verdade para se tornar algo místico, pessoal e misterioso. É o que eu sinto, é o que Deus falou comigo, é o que está no meu coração, é a minha forma de pensar. Não tem uma teologia bíblica ou uma Bíblia que nos direcione. E quando a gente tenta argumentar, a pessoa diz, é assim que eu creio, essa é a minha fé. Então a fé hoje é algo intimista e não é algo que precisa se evidenciar pelo comportamento ou pelo testemunho. Não é isso. É só dizer que tem fé. É só dizer que crê em alguma coisa. E pronto. Um pastor,
ele me contou que teve que apartar na igreja dele, e que isso nunca aconteça aqui, eu acho que está longe de acontecer, os irmãos são ótimos, mas ele disse que ele teve que apartar uma briga no estacionamento da igreja dele. Um irmão chamou o outro para brigar. E não foi só isso, ele pegou uma faca, um facão, na cantina da igreja, cuidado com as facas, tá? E disse que ia matar o irmão. O pastor foi conversar com ele e ele disse assim: pastor, eu não aceito repreensão. Eu estou certo e eu sou um homem de oração. Irmãos, como pode isso? Um homem de oração pegou um facão para matar um outro irmão no estacionamento da igreja. Eu estou até agora tentando resolver isso na minha mente. Mas é assim. Sou eu que digo que sou de oração. Sou eu que digo que sou consagrado e o quanto sou consagrado. Não é o meu testemunho, não é o meu comportamento, porque isso é intimista, é uma fé intimista, internalizada, é o que eu penso, é o que eu digo e pronto. Não é possível que se diga que tem fé e não ter caráter, por exemplo. Não é possível isso. Se uma pessoa tem fé em Cristo, se uma pessoa compreendeu os valores do Evangelho, isso não vai ficar somente nos seus discursos, nos seus devaneios, nos seus sentimentos. Isso vai se tornar uma questão prática na sua vida. O que uma pessoa crê necessariamente afeta a forma de ser da pessoa. A fé, ela vai afetar a minha ética. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Porque Cristo muda os meus valores. E isso tudo, irmãos, tem a ver com o texto que eu li hoje. Pedro estava vivendo, pasmem, numa época semelhante à nossa, embora ainda no primeiro século, uma doutrina chamada gnosticismo já começava a ser implementada ali, e a religião, a religiosidade, já começava a se basear por buscar coisas novas, por novidades, por ideias novas. E já começava a ser mística e até esotérica, embora o termo talvez não fosse utilizado naquele momento. 2000 anos se passaram e o gnosticismo voltou. Então nós temos aí de novo as ideias novas, a misticidade, temos os duendes, o anjo da guarda, a numerologia, os lenços ungidos, o salmo do dia e outros horóscopos tidos como cristãos, vigorando nas igrejas chamadas evangélicas. E foi nesse contexto, irmão, que Pedro escreve a sua carta. Nesse contexto todo, Cristo passava a ser mais um componente de um vasto mundo religioso. E hoje, para muita gente, Cristo é apenas mais um componente num vasto mundo religioso. Porque o que importa é ter fé. O que importa é o que eu sinto. E Pedro diz, não, o que importa não é a sua religiosidade aparente, mas a vida que você leva, a vida que você tem. E aí ele dá uma espécie de receita de como eu devo então professar a minha fé verdadeira. E no final delas ele vai dizer, pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Que qualidades são essas? Que receita é essa? Como eu posso professar a minha fé? É como se Pedro dissesse assim, você tem fé? Você tem fé? Então, junte à sua fé alguns valores, algumas virtudes, porque elas são necessárias. A primeira delas é a seguinte, junte, você tem fé? Junte a bondade à sua fé. O verso 5 vai dizer, por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Vou tentar ser rápido aqui. Não se desviem da atenção, irmãos.
na palavra de hoje. A palavra grega usada aqui é areté, que seria uma virtude no sentido de excelência. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu por bondade. Então, o areté significa algo ou um objeto que foi designado e ele deve alcançar a sua excelência para aquilo que ele foi criado. Por exemplo, o areté de uma faca não é matar a pessoa no estacionamento, é cortar o alimento. Ele foi designado para isso. Ninguém quer uma faca cega. Então, uma faca que corta com maestria os seus alimentos, ela alcançou a sua excelência, né? O areté de um avião é voar. Quando ele faz isso muito bem, ele está cumprindo o seu areté. A palavra usada para cavalos de corrida, então o areté de um cavalo de corrida é correr muito bem. Qual é o areté de um cristão? Pedro diz, ser bondoso. Ele foi chamado para ser bondoso. Não é para ser maldoso, não é para ser mentiroso, não é para ser manipulador. Então, se você tem fé, junte a sua fé à bondade, porque é isso que se espera de um cristão. Irmãos, essa é uma questão para nós avaliarmos quanto igreja, porque quanto crente de coração duro. Quantas articulações nós percebemos, quanta malícia, quanta maldade, quanta fofoca nos nossos bastidores. Como se denigre a imagem de pessoas nos bastidores. E pessoas que dizem que têm fé, que são consagradas a Deus, que dizem que eu creio, eu penso assim, eu estudei assim. Mas o cristão, ele precisa ser bondoso. Pedro diz, você tem fé? Então junte a sua fé à bondade. A bondade que Deus estabeleceu. Falaria muito mais, mas os irmãos viram aí que eu tenho 7 pontos. Mas vamos lá. Você tem fé? Segunda coisa, junte então, além da bondade, o conhecimento. A palavra aqui utilizada é gnosis. Na ética grega, gnosis era a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Esse é o sentido da palavra aplicada aqui. Ou seja, não era apenas ter conhecimento, é uma ideia de passar a ter maturidade. Gnosis é o que se espera de uma pessoa adulta, entende? A criança, ela ainda não tem conhecimento, ela ainda não está discernindo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O pai e a mamãe precisam ensinar, precisam explicar, mas o adulto, ele precisa ter conhecimento. Ele precisa ter gnosis, ele precisa discernir entre o que é certo e errado, e fazer o que é certo, entre o bem e o mal, e fazer o bem. Em Hebreus 5,14, diz assim, porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. A criança nasce, ela vai desenvolvendo, ela vai tendo entendimento, ela vai aprendendo aquilo que é certo e o que se espera de um cristão, ou seja, que ele seja adulto e não uma criança em termos da fé. Então, se você tem fé, seja adulto na sua fé. Porque a igreja, há muita gente que tem fé, ou que diz que tem fé, mas no comportamento são crianças espirituais. Crianças pirracentas, birrentas, crentes que não amadurecem.
A marca de uma criança é o individualismo, porque ele não tem entendimento, ele não vai deixar ninguém brincar com o brinquedo dele. Mas ele quer brincar com o brinquedo do outro, ainda que ele não deixe o outro brincar com o brinquedo dele, não é isso? Papai e a mamãe vão ensinando, porque ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento, ele não tem gnoses. Mas um dia ele vai amadurecer e ele vai entender que ele precisa repartir as coisas, que ele não pode pegar o que é do outro, que no mundo não tem ele sozinho. Entendeu? A marca da criança é a birra. Se ela cresceu, ela não age mais assim. Só que hoje há crentes que não aprenderam a viver em grupo. Continuam individualistas, individuais, isolados, não aprenderam a repartir. E quando a gente fala alguma coisa, como criança, faz beicinho, fica melindrado, machucado. Por quê? Porque não tem gnoses, não tem maturidade, não tem conhecimento. Então, se você tem fé, seja adulto na sua fé. Terceira coisa, junte o conhecimento ao domínio próprio. O versículo 6 vai dizer, e ao conhecimento o domínio próprio. A palavra aqui é akrateia, que significa vencer as paixões. Por quê? Porque o homem é dominado pelas paixões. É a nossa parte emocional. É difícil lidar com isso. Mas eu tenho que dominar isso. Para cultuar a Deus, para participar de um grupo. Eu preciso, diante de Deus, dominar as minhas paixões. E eu fico pensando, irmãos, as pessoas vêm adorar a Deus e elas não dominam as suas paixões. A conversão, ela muda as pessoas. A conversão não muda o nosso vocabulário, irmãos. Como eu gosto de dizer aqui brincando, antes eu falava, fala, colher, beleza? E hoje eu falo, ô amado, a paz do Senhor. É uma boa mudança, mas a conversão não muda só isso. Não muda o meu jeito de vestir. A conversão muda o meu jeito de ser, ela muda a minha vida, ela muda o meu relacionamento. E há crentes que não têm domínio próprio, continuam descontrolados, ofensivos, ranhetas. Eu me lembro que na igreja em que eu fui criado, tinha um diácono que, na hora que a equipe de louvor ia cantar, a equipe não devia ser tão boa como eu tocava na equipe, esqueci disso. Mas na hora que a equipe de louvor ia cantar, ele saía, ficava lá fora, cara fechada, nitidamente com raiva. Ele não gostava, tinha um outro que não gostava do pastor, já viu isso? Não gostava do pastor, ele não assistia a mensagem. Ele arrumava o que fazer, ia para outro lugar. Eu vivi isso na minha primeira igreja. Eu fico pensando, como uma pessoa vem para um culto a Deus, como uma pessoa vem para a igreja, como uma pessoa vem adorar e não domina as suas emoções, ela tem raiva. E ela vem adorar e ela não domina a sua raiva, ela tem ressentimento, ela tem rancor. E se coloca diante de Deus com essas coisas. Sem buscar ao menos, Senhor, domina, quebranta o meu coração. Eu não posso agir assim. Ah, mas eu tenho raiva, mas eu tenho muita fé. Você pode dizer que tem muita fé, mas se você é um brigão, reativo, desbocado, um criador de casos desnecessários, me desculpe, a sua fé não vale de nada. É só discurso. A Bíblia diz que pelos frutos eu conheço uma pessoa. E se eu for lá para Gálatas 5, vai estar lá longanimidade, mansidão e vai estar lá o domínio próprio. Então junte a sua fé, junte ao conhecimento que você tem o domínio próprio. Quem ora e lê a Bíblia é leal. Quem ora e lê a Bíblia, estuda a Bíblia,
cuida da família, melhora a cada dia como cristão, como ser humano, porque domina as suas paixões, melhora os relacionamentos. E aí, a gente vai vendo isso, porque a conversão muda a pessoa, muda o caráter. Tem gente que faz as mesmas coisas, cria os mesmos casos há mais de 30 anos. Porque não tem domínio próprio. Queridos, não é pelo seu amém estrondoso na hora do culto que você vai mostrar a sua fé para mim. Não é pelo seu glória a Deus expansivo que você vai mostrar a sua fé. Mas você mostra a sua fé quando você se demonstra controlado pelo Espírito Santo de Deus e não pelas suas paixões. Eu falaria mais, mas tem um quarto ponto, que diz assim: junte ao domínio próprio a perseverança. A palavra aqui é upomone, que é a ideia de avançar apesar das adversidades. A ideia do upomone é uma planta que floresce mesmo em condições adversas. É a flor do deserto. Quando eu me casei, eu construí a minha casa e havia muita vegetação em volta da minha casa. Paulinha chamava, o que eu chamo de vegetação, a Paulinha chamava de mato. É uma forma diferente de analisar as coisas. E ela reclamava, então, do mato, e eu tinha que ir lá cortar, tinha que ir lá capinar o mato. Só que o mato, perseverante, né, ele crescia de novo. Um dia um amigo meu disse: só tem um veneno aqui, que se você colocar, não nasce mais esse mato. A vegetação. E eu coloquei, passou um tempo, que maravilha, 3 meses sem capinar, sem fazer nada disso, né? Sem reclamação do mato. Aí quando eu olhei, estava lá o mato nascendo. Meu Deus do céu, a gente resolveu fazer uma calçada. Agora acabou, fizemos a calçada, com cimento direitinho, fizemos a calçada, e passou lá uns 6 meses, 1 ano, até que, irmãos, a calçada começou a rachar. E estava lá a plantinha crescendo. Que perseverança, irmãos. Que perseverança. Isso é o upomone. Aquele ambiente hostil, adverso, mas a pessoa não desiste. Ela continua. E um verdadeiro cristão, ele é alguém determinado, não é aquele que joga a toalha, ele não desiste, ele tem a capacidade de não desistir nunca. Brasileiro, na essência. Ele vai estar sempre tentando, se não deu, se dessa vez não deu certo, ele tenta de novo. Que seja assim na sua profissão, jovens, no vestibular, no Enem, na vida, mas ele sempre quer acertar. Ele, apesar das dificuldades do mundo hostil, das tribulações, o verdadeiro cristão, ele não desanima. Romanos 5, 3, 4 e 5 diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. É semelhante ao que Pedro escreveu. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, apesar dos sofrimentos, tenha paciência, tenha perseverança, tenha esperança. E o cristão é aquele que permanece firme, sempre para frente. Paulo chega a dizer que nós não somos daqueles que recuam. E a igreja do Senhor não pode recuar. Há um quinto ponto. Junte a nossa receita. Junte a perseverança à devoção a Deus. A palavra aqui é Eusébio, nome do segundo maior jogador da seleção de Portugal de todos os tempos, só para registrar.
meu conhecimento futebolístico. Mas Eusébio significa consciência prática de Deus ou da existência de Deus. Talvez você diga, finalmente eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho a consciência de Deus, mas não é cantar, levantar as mãos, não são ritos. É ter consciência, assim, que Deus está aqui no culto, mas está no seu trabalho, está nas conversas que você tem com seus colegas na faculdade, na cantina da faculdade, está lá no seu trabalho, quando você conversa com a sua secretária. Deus está lá presente quando você está navegando na internet pelas redes sociais. Ter consciência de que Deus está em todos os lugares, no seu namoro. E aí, você entende que você é um devoto do Senhor em todos os lugares que você se achar. Isso é Eusébio. Entender que Deus está aqui no culto, onde você fecha os olhos e parece até que vai levitar, mas está também lá no trânsito, quando você leva uma fechada. E da sua boca vai sair somente um louvor, igual sai aqui no culto, aquilo que agrada a Deus. Não é? Isso é consciência da devoção de Deus. Sabemos que Ele habita aqui no templo, amém. Mas que Ele está na minha vida, Ele está no meu relacionamento. Nossa devoção deve ser vista em todos os lugares, em casa, no relacionamento com o cônjuge. Como é que você trata o seu cônjuge? Ali também eu sou um devoto do Senhor. A devoção está no meu comportamento com os pais, com meu pai, com a minha mãe. Na igreja, na hora do louvor, um cristão piedoso, devoto, mas em casa um filho rebelde, um marido ignorante, uma esposa descontrolada. Isso não pode acontecer. Aonde eu estou, eu posso prestar um culto a Deus. 6. Junte, eu falaria mais, junte a devoção a Deus à amizade cristã. Verso 7 vai dizer, a essa devoção junte a amizade cristã. A palavra aqui é Filadélfia. Filos adelfos, amigo dos irmãos, tá? A salvação ela é individual, igreja, mas ela não é individualista. Então, eu preciso ser amigo dos meus irmãos. Entende? Mas eu não preciso da igreja para servir a Cristo. Precisa sim. Deus ele não te salvou para viver sozinho, Ele te colocou num corpo e Ele chamou esse corpo de, adivinhe, igreja do Senhor. Ele te colocou na igreja. Ele nos colocou na igreja para um relacionamento fraternal com os nossos irmãos. Tá? O quanto você pensa no seu irmão? Às vezes nós estamos no culto, pedimos a oração, queremos que a igreja ore pelo nosso casamento ou pelo nosso filho quando ele está passando um problema, quando está tudo bem. Mas quando está tudo bem, eu não venho aqui orar pelos filhos dos outros, pelo casamento dos outros. Quando alguém fala, eu não guardo aquele motivo e levo para mim. Seja você um Filadélfo, seja amigo dos seus irmãos. Às vezes nós somos rivais, egoístas. Somos amigos dos mais favorecidos, daqueles que nos dão algum retorno, irmãos. Não é uma amizade por interesse. É uma amizade cristã. Amizade é um sentimento de compaixão pelo outro. Somos diferentes, mas existimos em grupo e existimos para o grupo. 1 de João 4, 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o irmão a quem vê. Mas eu não odeio. Não odeia, mas ignora. Ignorar
é não nutrir sentimento nenhum. Aliás, o oposto de amor não é ódio, é indiferença. O cristão não pode ser indiferente à dor do outro, ao outro, de forma alguma. E por último, junte a amizade cristã ao amor. Só voltando, eu falaria mais também no outro tópico, tá, irmãos? Mas nós temos que concluir. Junte a amizade cristã ao amor. E diz lá, a amizade cristã juntem o amor. E a palavra aqui é ágape. O amor incondicional, o amor dadivoso. É o amor que tira de si. Deus é trino e Ele tirou o Filho para dar o mundo. Ele tirou dele mesmo. É o amor que tira de si. Incondicional. Então, ser cristão é amar a este ponto. João ensina que não devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas Jesus diz assim, ame como eu vos amei. Ele mudou a questão. Ame ao outro como eu vos amei. Como Jesus amou? Sim, entregando, tirando dele mesmo. Então, ser cristão é amar esse ponto. Amor, entenda, é fazer alguma coisa por alguém. No final de 1 Coríntios 13 está dito, portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém, a maior delas é o amor. Irmãos, você tem fé? Eu comecei perguntando isso, amém. Mas haverá um tempo que não teremos necessidades de fé, porque veremos face a face. Tão pouco de esperança, porque não teremos mais o que esperar. Mas haverá amor. Então, se você tem fé, você precisa juntar todas essas coisas à sua fé, para que a sua fé seja de fato autenticada, verdadeira, e que você possa ser um cristão. Eu chamaria essa mensagem de receita para se fazer um cristão. Então pega lá, tem fé, precisa da fé, tá? Mas você junta lá a fé, o quê? Bondade. Você vai juntar o quê? O que mais? O conhecimento. Você vai juntar a perseverança. Você vai juntar o domínio próprio. Você vai juntar a devoção, a amizade cristã. E você vai colocar muito amor para que você possa ser um cristão. Então, como eu comecei, eu vou terminar dizendo que essas são as qualidades que nós precisamos ter. Que Deus nos abençoe. Vou chamar a equipe de cânticos. Nós vamos orar e logo depois sair louvando o Senhor. Falamos sobre amor hoje, né? Cantamos sobre amor. Vamos cantar de novo. Irmãos, que Deus abençoe. Irmãos, não se assustem aqui com essa cortina, não. Ficou bonito, não ficou? Né? Acho que eu vou ver até com a roupa. Se eu vier de preto à noite, eu vou desaparecer aqui, né? Então, vou mudar adequar o meu traje. Mas assim, nós teremos à noite o musical Raízes. Então venha e traga visitante. Preparado com muita dedicação e carinho. Os irmãos vão passar a tarde aqui, é isso? Cadê o pessoal? Passar a tarde aqui, eles vão almoçar na igreja, passar a tarde preparando tudo com carinho. E você vai passar a sua parte, sabe como? Não é dormindo não, mas orando a Deus. Pode dormir, tá? Mas ore a Deus para que seja uma bênção, para que o Senhor fale através de tudo que será feito e para que vidas sejam alcançadas nessa noite. E depois de orar e dormir, você toma um banho, se arruma bonitinho, vem para a igreja. Vem para a igreja e traz o visitante. Parece que tem 1 quilo de alimento também, né? Para quem puder trazer 1 quilo de alimento para o nosso celeiro. Então faça isso e participe. Irmãos, eu não gosto de passar do horário. Acho até que eu não demorei pregando.
mas está num tempo bom. Obrigado aos que ficaram. Mas nós tínhamos uma assembleia marcada às 10h20, eu só comecei ela 20 minutos depois, porque os irmãos não estavam dentro do tempo. Tá? Então, os irmãos, prestem atenção nisso, é importante. E aí acabou sobrecarregando o final do culto. Estava tudo planejado e não deu para ser cumprido. Vamos buscar isso, tá? Isso está dentro do sermão também. Depois você ouve de novo lá que está tudo direitinho, esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. De pé, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado mesmo, Pai, pela ceia, pelos cantos, por esse culto e pela Tua palavra. Pai, que ela fale aos nossos corações, como falou ao meu coração ao ler esse texto, ao reler esse texto, em versões diferentes. Ó Pai, que fique marcado no nosso coração e nos traga quebrantamento, Pai. Nos traga reflexão, mudança de comportamento, Pai. Nós temos planejado o ano que virá, e eu coloco tudo em Tuas mãos, Senhor Deus, que não tenhamos dificuldades necessárias, mas que tenhamos aí ministros envolvidos, pessoas que amam o Evangelho, que têm fé, mas que têm outras coisas, Pai, que têm crescido no comportamento cristão. E que assim seja, Pai, para que o Teu nome, somente Ele, seja glorificado. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, sobre esta e sobre a Tua igreja, Pai, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. De pé, vamos sair.